Romanos capítulo 7, versos 1 ao 12, estaremos estudando a palavra do nosso Senhor. Como falei, é um texto difícil, peço a paciência, peço a intercessão dos irmãos também, para que possamos compreender bem aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina. Façamos a leitura, irmãos, do texto na íntegra. Assim diz a palavra de Deus. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, verso 4, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então, verso 7, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Senhor querido, mais uma vez nós te buscamos em oração. Te rogamos, ó Pai, por este momento sublime que é a pregação da Tua palavra. Nós queremos ser pastoreados pelo Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e segui-la. Para tanto te pedimos em nome de Jesus. Pai querido, nos auxilie, mediante o Teu Espírito, nos conferindo condições de compreender este texto sagrado e de aplicá-lo ao nosso coração. Esteja conosco, Senhor. Esta é a nossa oração, pois sem Ti nada podemos fazer. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. De 10 a 15 anos atrás, uma matéria jornalística sobre um crente que afirmou que Deus o tinha mandado adulterar, simplesmente viralizou na internet. Você se lembra desse caos? O sujeito, em dado momento, disse que tinha aberto a sua Bíblia lá no texto de Oséias, capítulo 3, versículo 1. Segundo Almeida, revista e atualizada, eis o conteúdo. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo e adúltera. Desconsiderando intencionalmente ou não as vírgulas e o acento da frase, o cara entendeu, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera.
Assim concluiu que o ato pecaminoso era da vontade de Deus. Então, gentilmente o repórter se aproximou dele, fez a leitura correta com as pontuações certas e deixou o sujeito amplamente constrangido por conta de seu pequeno equívoco. Para aqueles que estão fora dessa situação, eu sei, se parece um pouquinho cômico, mas o meu intuito aqui não é gerar risadas, mas trazer a percepção do perigo dos mal entendidos e das más interpretações da palavra de Deus. O assunto do momento, queridos irmãos, é santificação. Nas últimas semanas aprendemos que o crente morreu para o pecado, ressurgindo em Cristo Jesus, a fim de viver para Deus. Desta forma, o servindo voluntária e prazerosamente como escravo. No ápice do seu argumento, capítulo 6, verso 14, o autor fez uma declaração bombástica, dizendo que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sem maiores explicações, essas eram palavras difíceis de se engolir por aquela audiência original, porque talvez um grupo mais voltado para o judaísmo seria tentado ao legalismo, obedeço para ser crente. E quem sabe o outro grupo mais voltado para o paganismo, os gentios, seriam tentados ao antinomismo, não obedeço porque sou crente. Então haviam duas péssimas interpretações que estavam em perigo de ocorrência naquele instante. A pergunta é se Paulo iria deixar essa abertura para que elas então se materializassem no seio da igreja. É claro que ele não faria isso. Para evitar essas péssimas interpretações, a sua pena foi gasta aqui nestes versículos, versos 1 ao 12, para instruir os irmãos a como se relacionarem com a lei. Isso é importantíssimo, irmãos. De fato, a palavra lei aparece por quase 15 vezes nesses 12 versículos aqui. É verdade que tendo diferentes significados, mas ainda assim reivindicando, pela ampla gama de testemunho, uma análise temática do texto. Agora, trazendo para cá, para os nossos dias, e considerando a nossa própria dificuldade atual no trato da questão, eu julgo que seja mais do que adequado, à semelhança dos cristãos em Roma, que nós aprendamos também a lidar com a lei de Deus. Existem muitas interpretações de como nós devemos lidar com a lei. Denominação A diz uma coisa, B diz outra e C ainda diz outra. Nós não sabemos se devemos obedecer, se não precisamos obedecer e qual a utilidade da lei. Por essa razão, eu julgo, repito, que é muito útil aprendermos a lidar com a lei de Deus. Como é que nós fazemos isso? Como lidamos com a lei de Deus segundo o texto sagrado, revelação do Senhor? Eu proponho duas respostas. A primeira delas, entre os versos 1 ao 6, acompanhe comigo. A lei não serve como meio de justificação. Essa é a primeira coisa que precisamos aprender. A lei não serve, não foi designada como meio de justificação. Em outras palavras, nossa salvação não depende da nossa obediência. Veja o texto sagrado a partir do versículo de número 1. Meus irmãos, não é assim que começa o apóstolo? Demonstrando todo o seu afeto por aquelas pessoas e se preparando para tocar numa temática até mesmo sensível para si. Meus irmãos, eu falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei, que têm ciência da lei. Embora tenha destinado a epístola para cristãos gentios em maioria e cristãos judeus em minoria, havia certa expectativa do apóstolo de que um conhecimento, digamos, razoável, geral, da lei fosse um fato, que eles conhecessem um pouquinho sobre a lei.
Mas o que exatamente era de seu interesse aqui? Acaso vocês não sabem? Construção semelhante ao capítulo 6, verso 3. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Não precisa pensar demais na resposta disso aqui. Não é uma pergunta difícil, ela é retórica, requer uma resposta rápida, objetiva, até porque no senso comum, a lei não tem competência sobre os mortos. Ela regula, na verdade, a atividade dos vivos. Mas se alguém não entendeu isso, ele faz questão, versos 2 e 3, de oferecer uma simples ilustração. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Para entender isso aqui, irmãos, existem ecos de Deuteronômio 24 e de Lucas capítulo 16. Mas eu creio que a melhor correspondência elucidativa, de modo a nos clarear o entendimento, esteja em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, mesmas palavras do mesmo autor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. No que nos basta, irmãos, neste momento, precisamos compreender que a morte quebra esse vínculo da lei. A morte tem o poder de quebrar a lei do casamento, certo? Mas qual a ligação disso com o versículo 1? Por que Paulo fez essa ilustração? Qual é o seu objetivo? Veja o verso número 4. Assim, meus irmãos, explica ele, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Precisamos ser cautelosos aqui, meus irmãos, para não entendermos que Paulo está preocupado em fazer uma analogia absoluta de correspondência de um tema com o outro. Não é do seu intuito, tampouco, fazer o que chamamos de alegoria. Nós incorremos em grave erro se imaginarmos a esposa como crente e o marido como a lei, porque assim a lei teria morrido para nos tornarmos a noiva de Cristo. Se você ler rápido o texto, possivelmente chegará a essa conclusão precipitada. E não estará sozinho. Pais da igreja, respeitadíssimos, como Orígenes, Agostinho e Crisóstomo, interpretaram assim. No entanto, a aplicação, verso 4, da ilustração, versos 2 e 3, fala da morte do crente e não da morte da lei. Paulo não diz em momento algum que a lei se foi, que a lei morreu. Não, os crentes morreram para a lei. E isso não aconteceu através de seus próprios esforços. Não é a voz ativa aqui presente, quando você pratica a ação. É a voz passiva, quando alguém pratica a ação por você ou em você. O texto fala, logicamente, da intervenção soberana de Deus em libertar o seu povo da lei. E isso se deu por meio do corpo de Cristo. Em outras palavras, Deus nos fez morrer para a lei como meio de justificação, como instrumento de salvação na morte de Cristo. Lá em Romanos 6 nós já aprendemos que os crentes foram batizados em Cristo Jesus. A mesma coisa que batizados com o Espírito Santo, que convertidos, foram alcançados por Deus. E pela fé que eles têm no Salvador, assim são unidos misticamente a Jesus. O que Jesus conquistou nos é dado gratuitamente, porque estamos, e essas são as palavras mais importantes da Bíblia,
em Cristo. Com essa conversão, irmãos, Paulo ousa inclusive dizer que também fomos batizados na morte de Cristo. Nós morremos na morte de Cristo. Para a lei, como meio de salvação, através do sacrifício vicário de Jesus, nós morremos. Nós entendemos que ela não serve mais para a nossa justificação. E o melhor de tudo isso é que uma vez que veio a morte, nós ficamos livres. As correntes se soltaram para pertencermos a outro, para casarmos com outra pessoa. Quem é? Veja, com aquele que ressuscitou dos mortos. Não é bela a linguagem desse texto? O crente está casado com Jesus Cristo. Ele morreu na morte de Cristo, porque está em Cristo. Mas ele também ressuscitou na ressurreição de Cristo. E no poder dessa ressurreição, fruto é dado como evidência de salvação. Ele obedece à lei como evidência de salvação, e não como meio de justificação diante de Deus. Tudo isso somente sendo possível por causa da reviravolta dramática, descrita nos versos 5 e 6. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Ele está dizendo que na vida pré-cristã, o fruto que nós dávamos era para a morte. Até porque aprendemos no capítulo passado que o salário do pecado é a própria morte. O fato é que a nossa natureza pecaminosa usava a lei, ou usa a lei, para os seus propósitos horrendos. Mas o problema não é a lei, irmãos. Só que vem cá, não é estranho ler que a lei desperta paixões? A gente não fica meio incomodado a ler isso aqui, mas é isso mesmo, irmãos. Está na Bíblia. Para facilitar o seu entendimento, considere Joãozinho, aquele menino sapeca, difícil, dá trabalho para sua mãe, que ouviu dela certa vez: eu não quero que você dê nem mais um pio. E aí o sem vergonha vai para o cantinho e diz assim: pio, porque proibido é mais gostoso, diz o dito. Sem essa regra, essa vontade que está lá dentro, no íntimo, não seria despertada deste modo. É por isso que eu concordo com o reformador João Calvino, quando este escreve em seu comentário que na ausência do Espírito, a obra da lei é inflamar ainda mais os nossos corações. Errado ele não está, muito menos Paulo. Deus inspirou essas palavras. A situação é crítica, mas agora que morremos em Cristo, fomos libertados da lei. Que palavras, irmãos! E passamos a andar em novidade de vida, conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Esse velho homem aqui era o sujeito que buscava obedecer aos mandamentos para ser aceito diante do Senhor, que tentava conquistar os céus através do emprego de seus próprios esforços. Ele enxergava a letra da lei como um meio de justificação. Paulo está dizendo que esse velho homem foi crucificado também na cruz do Calvário, porque nós morremos em Cristo Jesus. Esse velho homem morreu na cruz e ressuscitou com Jesus Cristo, com uma nova natureza, regenerado pelo Espírito Santo, o qual agora é seu guia, o guia que o confere frutos de justificação pela fé, mostrando a importância da lei, não para conquistar a Deus, mas como meio de agradecer. Isso não te deixa eufórico, irmão?
não te deixa, sabe, pensando profundamente no que Deus fez por você? Nós temos a tendência de que, de acordo com o tempo, passamos a enxergar as coisas de modo automático, não nos emocionamos mais, não meditamos mais, e deixamos grandes verdades ficarem apenas aqui, sem que elas desçam ao nosso coração e produzam vigor, alegria, contentamento, gratidão. E quer saber, considerando quem éramos, a intervenção graciosa de Deus em nossas vidas é de arrepiar, meus irmãos. É algo grandioso, é de outro mundo. Não sei se você aprendeu o que o texto diz, mas veja, Paulo disse que estávamos mal casados, numa vida contínua de exigência e frustração, exigência e frustração, exigência e frustração. A lei dizia faça, e nós respondíamos: eu vou tentar fazer para ser justo, eu vou fazer para ser aceito, mas quebrávamos a cara todas as vezes, porque simplesmente não estamos à altura, não conseguimos agradar a Deus, não iremos ao céu através da obediência à lei. Essa verdade já foi reproduzida, inclusive, por alguns irmãos da nossa igreja, da banda Arravá, no verso que diz: não subirei ao céu pela escada da lei. É isso mesmo, porque a lei não nos leva ao céu, meus queridos irmãos. A lei, em seu legalismo, se não tivermos cuidado, é uma estrada para o inferno, porque ela nos condena. Porém, na morte de Cristo, nós, os que cremos, pela fé, morremos para a lei do Senhor. O que não significa, lógico, que ela perdeu a sua utilidade para nós. Esse é um engano tremendo, terrível, dos piores. Até porque nós precisamos da lei como evidência de que não estamos mais debaixo da lei. Eu vou explicar para vocês. O texto nos diz que nós morremos para a lei, a fim de darmos fruto para Deus. Ora, o que são esses frutos? Senão as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, em seu 16º capítulo das boas obras, artigo 1º, essas boas obras são apenas aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Artigo 2º, elas são feitas em obediência aos mandamentos de Deus. Em tese, me entenda, portanto, que é necessário frutificarmos para Deus através da obediência à lei, mas como maneira de gratidão, no novo modo do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Se não ficou claro, mais uma vez faço uso da nossa confessionalidade, capítulo 19, da lei de Deus, artigo 6º. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei para serem por elas justificados ou condenados, contudo, ela lhes serve de grande proveito, manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm, os dirigindo a andar segundo a retidão. Posto e compreendido isso aqui, a lei deixa de ser um peso insuportável nos nossos ombros. A lei deixa de ser um potencializador para os nossos pecados. Ela deixa de inflamar os nossos corações para despertar nossos pecados, passando a ser uma aliada. A lei vira uma amiga. Por gratidão a Deus, a lei vira uma potencializadora da nossa santificação, de passo a passo nos parecermos com Deus, pois ela faz coro com a confissão de que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquele em quem morremos tornou-se justamente aquele em quem nós encontramos a nossa própria vida. O nosso Salvador se tornou o nosso marido espiritual, e se não antes com a lei, hoje a nossa vida matrimonial, do ponto de vista espiritual, está muito bem resolvida, irmãos.
Porque nós estamos casados com Jesus. Ser cristão é muito simples, já disse alguém. É ser alguém apaixonado por Cristo. E o melhor de tudo é que a nossa relação com Ele não é na base do legalismo, da exigência e subsequente frustração. Nós não nos relacionamos com Jesus na base do faça ou não faça para ser aceito. Nós não temos em Jesus Cristo mais aquela carga pesada nas costas, aquela agonia na consciência porque não conseguimos agradar a Deus. Não, o nosso marido se chama Consolador. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O nosso marido é Jesus, irmãos, o Consolador. Não aquele que exige para sermos aceitos, mas aquele que nos aceita por conta do seu próprio sacrifício. Em tempo, embora esteja no texto apenas como uma pequena história, uma aplicação sobre casamento terreno talvez possa ser extraída do conteúdo da passagem. Escute bem: quem é casado com Jesus, e no texto aprendemos que todos os crentes são, tá? Quem é casado com Jesus não pode, não tem o direito de ser demasiadamente exigente com seu cônjuge. Sabe aquele cara que tanto conhece a teologia da graça, pelos inúmeros livros que lê, mas dentro de casa é duro com a sua esposa? Sabe aquela mulher que tanto lê livros também, que frequenta a igreja e está participando de vários ministérios, mas que dentro de casa vive reclamando do marido, porque ele nunca consegue ser igual a fulano, ou a cicrano, ou santo o suficiente? Gente, aprendamos que assim como a lei não serve como meio de justificação, o seu cônjuge não serve para ser o seu salvador. Ele não é perfeito, ele vai te desapontar, você vai falhar com ele também, porque ninguém aqui, do novo convertido da última turma de membresia, ao pastor que vos prega, passa no teste rigoroso de santidade absoluta. Ninguém aqui consegue estar de pé diante da lei de Deus. Não. Então tenhamos cuidado com expectativas irreais, com muito rigor no nosso julgamento, porque isso é impossível e torna o ambiente caótico. Temos que nos lembrar, meus irmãos, que nós morremos em Cristo Jesus para o legalismo, para a lei como um meio de salvação, e que nós ressuscitamos em Cristo Jesus para a verdadeira espiritualidade, conforme o novo modo do Espírito Santo, principalmente dentro de casa. O que é que isso significa na prática? Bem, domesticamente, significa, em primeiro lugar, você tirar essa hipocrisia da sua vida, porque você cai muitas vezes nos próprios pecados que está acusando o seu cônjuge. Significa abandonar o seu orgulho, essa dificuldade de ir atrás do seu cônjuge e pedir perdão e buscar reconciliação. Significa caminhar no trajeto do perdão, que é uma promessa segundo as Escrituras. E principalmente significa ter Cristo como Senhor do seu lar, porque você morreu em Cristo Jesus, você ressuscitou em Cristo Jesus, e agora, com a ajuda da lei, você é grato ao Senhor, obedecendo dentro de casa. A lei não serve como meio de justificação, mas é uma tremenda aliada na nossa santificação diária. Amém, meus irmãos? Agora, versos 7 ao 12, a segunda parte do nosso texto, iremos aprender que a lei em si mesma não é má. Ele deu o primeiro nocaute da noite, derrubando os legalistas.
E agora, tendo lidado com esses, volta as suas palavras para os antinomianos, para os libertinos. Anti, contra, nomos, lei, os contra-lei. Porque talvez esse grupo aqui, tenha batido palma quando ouviu pela primeira vez, capítulo 5, verso 20, que a lei ressalta a transgressão. Ficaram eufóricos quando Paulo escreveu que a lei desperta paixões pecaminosas, aqui no verso 5. O seu pensamento era concordante com a poesia atual de Caetano Veloso. É proibido proibir. Bem, Paulo se adianta a esse grupo em diatribe. Lembra? O opositor imaginário. Ele se adianta a esse posicionamento pueril, estruturando o que se chama de uma inclusio. No caso, o começo de uma sentença e o final dela comunicando a mesma coisa. Veja o verso 7 e veja o verso 12 afirmando que o problema verdadeiro não é a lei. Ele vai direto ao ponto no primeiro verso da sessão. No verso 7, com o primeiro indicativo direto, curto, grosso. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Às vezes eu temo que as traduções para o português não captem bem a força negativa dessa resposta. De maneira nenhuma. De modo que está longe da intenção autoral que essas palavras não sejam consideradas com cuidado, com pausas. De modo nenhum, quando você vê isso na Bíblia, corresponde ao cúmulo do absurdo. Numa linguagem coloquial, nem que a vaca tussa, nem que a cobra fume, nem que o Palmeiras tenha um mundial, de jeito nenhum, de maneira alguma. A verdade é que a lei tem as suas funções específicas. Ela revela o pecado, verso 7. Ela ocasiona o pecado, verso 8. Ela condena o pecado, versos 9 e 11. Mas ela nunca, jamais, em circunstância qualquer, sob hipótese alguma, é pecado. Dizer isso é uma blasfêmia diante do Senhor. Vejamos por que Paulo pensa isso ainda no versículo de número 7. Quando diz: de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. É interessante, eu acho, que ele destaque justamente o 10º mandamento, porque seguramente é o resumo dos demais. Todos estão embutidos na cobiça. A nível de exemplo, não é, por exemplo, o furto, a cobiça da propriedade do próximo. Não é o adultério, a cobiça de outro parceiro que não o cônjuge. Não é a desonra aos pais, a cobiça de outra autoridade que não veio de Deus, e assim sucessivamente. A conclusão, irmãos, é que assim como o amor representa o cumprimento da lei, veremos isso nos próximos capítulos, a cobiça, ao contrário, sendo a perversão do amor, simboliza a quebra dela. O problema da lei, deixa eu colocar melhor, a brecha da lei. A brecha da lei é que ela incita o pecado, ela provoca o gigante adormecido. Versículo de número 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. A quebra da lei em várias circunstâncias, pois sem a lei, o pecado está morto. Não no sentido de inoperante, ou ainda de inexistente, porque assim culparíamos a lei pelo pecado, mas de escondido, oculto. Ele está simplesmente ratificando o que disse no versículo de número 5. E aqui não pense você que Paulo não está abrindo seu coração quando fala sobre a lei. Ele está cheio de emoções. Ele faz uso, irmãos, de palavras afetuosas. Ele toca num tema bastante sensível para si. Ele está sendo autobiográfico, realmente se mostrando aos seus leitores. Ele tem essa característica às vezes. Chegando até mesmo no verso 9, confessar algo dificílimo
de se imaginar um fariseu ou um ex-fariseu confessar: antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. Literalmente, surgiu e eu morri. Parece a história de Adão. Antes vivia sem lei, veio o mandamento, o pecado surgiu, morreu. Não é mesmo? Mas Paulo não dá nenhum indicativo de que há uma referência a Gênesis aqui. Ele está falando dele mesmo. É possível que seja uma transição da adolescência para a vida adulta, segundo a tradição judaica, quando o homem, num rito de passagem, se tornava responsável diante da lei, passando a ser um bar mitzvah, filho do mandamento. No entanto, é mais plausível aqui enxergarmos um esboço da sua vida AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, a obra do Senhor na sua vida. Ele estava sem lei, em que sentido? No sentido de que a lei estava ausente, não imprimindo nele o grave senso de juízo do Senhor. Sabemos que o fariseu tinha a sua vida baseada em sua autojustiça, sem perturbações. Entendiam ter uma moralidade elevadíssima, se achavam melhores do que os outros. Quem sabe Paulo pensava: eu sou um dos caras. Eu não tenho insônia quando vou dormir à noite por causa de culpa. Mas aí o mandamento veio. Aí veio, sabe, aquela convicção de pecado em sua vida. Ele teve que se prostrar ao compreender a sua própria pecaminosidade, porque o Espírito Santo abriu seus olhos e ele morreu. Ele compreendeu, como mais à frente escreveria aos Efésios, que estava morto em delitos e pecados. A sua justiça não era suficiente e o seu pecado era enorme, capaz inclusive de transformar uma coisa boa, como a lei, em algo prejudicial. Ele entendeu isso, mas doeu. Versos 10 e 11, descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Simplificando, nessa experiência que ele teve, descobriu, pelo tato da experiência mesmo, pela dor, que a lei condenava o seu pecado. Desse modo ele fecha a inclusão, reconhecendo, novamente, abrindo o seu coração, de fato, a lei é santa, e o mandamento é justo, o mandamento é santo, é justo e é bom. A culpa não é da lei, a culpa é minha, eu sou o culpado. De fato, a lei de Deus é santa, é justa, é boa, mas eu pergunto, o que é que acontece quando a lei santa, justa e boa é entregue a criaturas más, injustas e ímpias? Nós conseguimos estragar tudo. Essa é a história de Adão a Paulo. E não se engane, essa é a história de Paulo a você. O pecado sempre tenta seguir o procedimento de subverter a ordem do Criador. Ele pega a santa lei de Deus, que era a instrução de santidade, de gratidão para o povo da aliança, e a usa para enganar o povo do Senhor. O pecado toma o ouro que as mulheres israelitas receberam no Egito, para utilizá-lo em forma de ídolo, através da construção de um bezerro de ouro. O pecado mexe com o sexo, querido, quando ele trata isso como algo bestial, como algo opressor. O pecado mexe com o seu filho, com o seu cônjuge, transformando ele num ídolo. O pecado mexe com o seu trabalho, engana você quanto à sua identidade. Ele coloca você em maus lençóis sobre cada área da sua vida. O pecado tem esse poder. Ele tem esse poder de pegar os presentes boníssimos do Senhor para transformá-los em falsos deuses, para deturpá-los em sua funcionalidade. E queridos,
é verdade ou não, que jamais perceberíamos isso se o mandamento não tivesse vindo, se os nossos olhos não tivessem sido abertos. Estaríamos que nem Paulo AC, perdidos, cegos, sem enxergar a nossa própria pecaminosidade. Não teríamos repugnância real e profunda de nossas próprias atitudes. Sem a lei, o pecado passaria despercebido, o que é infinitamente pior. Portanto, não faça a besteira de escutar essa poesia de proibir a proibição. Ser um antinomiano, um libertino, isto é, dizer não ao não, é a maior das tolices. Porque, me acompanhe, se a lei não faz o seu trabalho sujo de nos revelar e de nos condenar o pecado, nós simplesmente nunca, jamais reconheceríamos a nossa ofensa diante de Deus. Seríamos enganados. Quem sabe até mesmo visando os 9 mandamentos ocultos neste texto, tendo a enorme ilusão de que está tudo bem, de que estamos cumprindo, porque aparentemente os 9 primeiros mandamentos são externos. Não fale, não mate, não roube. A gente consegue administrar, não é mesmo? Mas aí vem o 10º: não cobiçarás. Até mesmo a última bolacha do pacote, o último orgulhoso da face da terra jaz abatido diante do 10º mandamento, tendo que reconhecer: morri. Porque a lei tem muita utilidade, irmãos. O antinomismo é uma anarquia moral, e sem a regra não existe condições de termos vida. Não existe condição de nós sobrevivermos, porque o caos é instaurado. Uma vez que a nossa natureza é pecaminosa, e que sem Cristo, como aprendemos, a nossa frutificação é para a morte, segue-se disso aí a nossa própria destruição desse procedimento. Não sigamos esse estúpido caminho do antinomismo. E assim o apóstolo Paulo deu o 2º nocaute da noite: não ao legalismo, não ao antinomismo. A lei não serve como meio de justificação, e a lei em si mesma não é má. Tanto um quanto o outro, legalismo e antinomismo, são retratos de um mal entendido da lei de Deus. Cuidado com isso, querido irmão. A lei não é um meio de salvação, mas permanece sendo boa e tendo seus papéis muito bem definidos pela palavra de Deus. Que tal, ao encerrar o nosso tempo, reconhecermos tudo isso? Eu digo que louvado seja Deus então pelo primeiro uso da lei. Por meio do magistrado civil, ele puxa o freio de mão no avanço deliberado do pecado na nossa sociedade, porque a lei é graça sustentadora de Deus. Louvado seja Deus também pelo 2º uso da lei, nos revelando e nos condenando o pecado. Ela nos encaminha pedagogicamente, sob a custódia da lei, como diz Gálatas 3, ao cruz do Calvário. A lei nos leva ao Evangelho, a lei nos prostra diante do maldito madeiro, porque a lei é graça, a lei nos leva ao Evangelho. Louvado seja Deus. E diante disso nós fazemos coro com a pergunta do salmista, o número 116: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Bem, louvado seja Deus também pelo 3º e último uso da lei. Ela nos ensina em gratidão a viver obediente e piedosamente perante a face de Deus. A lei é graça. A lei nos leva ao Evangelho, e o Evangelho nos leva de volta à lei. Que saiamos hoje, portanto, queridos irmãos, e aqui eu encerro, com a visão equilibrada da lei, sem mal entendidos, mas orando ao Senhor: abre os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. E concluindo com o próprio salmista do Salmo 119: como eu amo a tua
lei. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos responder ao nosso Deus em oração, em gratidão por aquilo que Ele falou a nós.